quiser tirar em casa. E aí, chácara de novo, qualificação legal. Vou apagar essa meio. Beleza. Então agora a gente vai chegar no teorema de Green, tá? Essa demonstração que vai ser não rigorosa, tá? Ela vai ter algumas precisões matemáticas, não tantas, mas tem alguns detalhezinhos que, cara, a técnica é muito rebuscada, assim, tipo, técnicas um pouco chatas de driblar, né, nesse sentido. Mas isso é curioso, porque isso que eu vou fazer não tem nenhum livro, eu particularmente não conheço nenhum livro de matemática que tem isso. Eu só conheço um livro de matemática, na verdade, que tem isso, mas ela não faz isso em específico, faz isso com um caso muito mais geral, que é o livro do Philip Yager, né, de análise vetorial clássica. É o único. Agora, poucos livros têm essa conta que eu vou fazer, mas a ideia da conta tem em muitos livros de física. Né, tipo, um em particular, o Purcell. Não lembro a ordem, mas eu acho que é... Eu acho que é isso. Esse livro de física? O céu. Esse livro não é nome, bem famoso. Ele tem um pouco dessas ideias que eu vou discutir aqui, que eu acho que, cara, assim, são as ideias que tem que estar presentes no curso de cálculo 3. Green, Gauss, Stokes. E é surpreendente que nenhum livro de matemática discuta isso. Assim. A demonstração que aparece em... Existem três tipos de demonstração para Green, Gauss e Stokes. Né? Um é que eu vou apresentar, que só está presente em livros de física, claro, não formalmente, mas o surpreendente é não ter nenhum livro de matemática que traga essa discussão. Tem a outra, que é usando a noção de homotopia, que é o que está presente em praticamente todos os livros de cálculo, vetorial, análise, coisa do tipo. E tem uma terceira, que é os livros clássicos de cálculo 3 que fazem, né? Tipo Stuart, Diomara, que meio que separam componente 1, componente 2, vai fazendo umas integrais de linha e é isso aqui. Que são casos particulares, não tem problema ser, mas... Acho que é a mais chata, mas assim... exatamente. É aquilo que você vai fazendo conta, chega no lugar, mas não discute nada. Exatamente. As duas mais bonitinhas, que são, para mim, a essência do teorema de Green, são as que discutem. Eu vou falar já que é a densidade de circulação e aqui discute a homotopia. Mas a homotopia eu não estou falar. Eu faço por homotopia, em geral. De maneira rigorosa mesmo, tem que fazer homotopia. Se for mostrar... Agora dá para fazer sem todos os detalhes. Dá. Quando eu dava cálculo 3, tem muito tempo que eu não dou, né? Mas eu gostava muito da cálculo 3. Eu
Tem que fazer voltar a isso. dar. Hã? Tem que voltar a dar. Ah, Mas beleza, então, cara, o que a gente vai conduzir aqui é literalmente o mesmo roteiro que a gente fez com o teorema fundamental do cálculo. Então vamos lembrar o que a gente fez. A gente pegou uma curva, que era gráfico de uma função. Aí o que a gente fez? A gente primeiro particionou o domínio. E aí a primeira coisa que a gente fez foi uma soma telescópica, né? Final menos inicial era a soma desse cara aqui. A gente vai fazer aqui a mesma coisa. Só que vamos lá, aí a gente tem aqui, claro que a gente tem algumas hipóteses a serem satisfeitas, então a gente tem um campo de classe C1, aí a gente precisa ter uma região do plano, né, que é esse ômega, que tem que ter uma curva que é a fronteira dessa região, que é o que eu estou chamando de borda de ômega, que já tinha comentado aqui que é a fronteira de um conjunto. Então, no caso aqui a gente tem domínio de R2, a fronteira desse cara é uma curva. Cara, eu não vou entrar em muitos detalhes assim, mas não é trivial pensar que inclusive isso nem é verdade, que toda região do plano tem o bordo sendo uma curva. Tá? Isso é tipo, muito profundo, é uma discussão muito longa, mas eu não vou entrar nessa discussão. Mas a gente pede, por hipótese, que ômega seja uma região do R2 tal, que o bordo dela seja uma curva orientada positivamente, né? Então, no sentido anti-horário. Então, beleza. Então, só para fazer analogia, esse é o análogo da gente ter uma curva aqui. E aí a gente vai particionar essa nossa região. Então a gente pegou aqui ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega n. Do mesmo jeito que a gente particionou o nosso domínio ali. E aí eu vou escrever aqui uma soma telescópica, do mesmo jeito que a gente escreveu ali. Vai ficar o seguinte: a integral de linha no bordo de ômega de um campo F é igual ao somatório, que k é igual a 1 até n, das integrais de linha do bordo de ômega i f. Concordam com isso? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a integral de linha nessa curva aqui é a soma da integral de linha nas partições. Né? Então, em ômega 1, em ômega 2, em ômega 3, isso vai preencher todo. Mas vocês percebem que isso é uma soma telescópica? Não sei se vocês conseguem ver. Por conta da orientação, né? Então, se eu pegar aqui ômega 1, elas são curvas fechadas, então, se eu pegar aqui ômega 1, eu vou ter essa parte com essa parte. Vai para ômega 2, aí você vai ter, tipo, essa parte com essa parte. Percebe que são sentidos contrários? Como é que liga aqui? Ômega 3, por exemplo, aí a gente vem para cá. Não tô liga. Não tá. Ômega 3, a gente vem para cá. Acho que não. Então, a gente está pegando isso aqui, voltando. Se você pegasse o próximo aqui, seria isso aqui voltando. Então, de novo, sentidos contrários. Ômega 2 veio para cá, esse estava vindo para cá. Então, cara, você tem uma soma telescópica ali por conta da orientação. Percebe? Consegue ver isso? sim, Então, isso aqui é uma soma telescópica, tal como isso aqui é uma soma telescópica, porque corta todo mundo, só sobra realmente o bordo de ômega. Beleza? Aí, qual foi o outro passo que a gente fez depois da gente fazer isso aqui? A gente multiplicou e dividiu pelo comprimento de cada intervalo. Aqui não faz sentido comprimento, né? Então o que a gente vai fazer? A gente multiplica e divide pela área de cada regiãozinha, certo? Então isso é igual a somatório de k igual a 1 até n, aqui é k, né? De k. Aí eu vou botar assim, 1 sobre, deixa eu escrever área de ômega i, integral do bordo, ômega k. Deixa eu botar aí, cara, eu estou acostumado a escrever i. Deixa eu trocar tudo com i aqui, ao invés de k. I, ômega i. Beleza? Vezes, claro, área de ômega i. Beleza? Então, literalmente o que eu fiz foi o mesmo passo que eu tinha botado de amarelo. Então, você fez um análogo. 1 sobre área ômega i, área ômega i. Beleza? Bom, aí depois o que a gente fez? A gente usou uma espécie de teorema do valor médio, fez o limite em que a norma da partição ia zero, n ia infinito e aquilo virava uma integral, certo?
cara, em certo sentido a gente quer aplicar um limite aqui também. Né? No fim das contas, a gente quer que essa quantidade vire alguma coisa. Então, vamos investigar o que é essa quantidade aqui. O que é limite de 1 sobre a área de ômega desse cara aqui. Aí, isso a gente coloca, a gente quer olhar o limite, né? Esse limite, a gente... O que a gente fazia aqui? O que a gente fazia? A gente fazia a norma da partição I é zero, né? O que significa a norma da partição I é zero? Significa que esses intervalos, esses comprimentos, ficarem muito pequenininhos. Nesse caso aqui, pedir que a norma da partição vá a zero é nada mais nada menos do que pedir que esses ômegas I sejam regiões muito pequenininhas. Ou seja, em outras palavras, que esse ômega I se aproxime de um ponto. Beleza? Então, vamos investigar que quantidade é essa. Antes de investigar, a gente vai chamar isso de densidade de circulação. Bom, densidade de circulação tem tudo a ver com o que a gente falou desde o início, né? Porque, bom, isso aqui é uma circulação, só para eu não definir isso, circulação não é nada mais ou menos do que integral de linha sobre curvas fechadas. Então a gente já sabe o que é integral de linha, né? Que é esse cara aqui que a gente está... Essa é a anotação que a gente está usando. Né? Então, o integral de linha vem dessa ideia do trabalho, blá blá blá. Então, quando a curva C é uma curva fechada, a gente chama isso de circulação e coloca... Mas a gente coloca uma bolinha aqui, né? Isso entende-se que a curva é fechada e que você está calculando a circulação. Beleza? Então, cara, isso aqui é uma densidade de circulação, é densidade superficial de circulação, para ser um pouco mais preciso. A gente está calculando essa circulação por área. Beleza? Agora, cara, vamos fazer uma reflexão. Densidade de circulação é o quê? É uma divisão exterior, percebe? A gente até comentou no início da aula, exemplos de divisão exterior. Aí a gente falou, né? Aquele exemplo ali, aquele exemplo não era. Mas aí a gente falou de densidade também, né? Lembra? Então, cara, isso aqui é uma divisão exterior. Divisão exterior. Então, cara, esse é o nosso objeto que vai ser o análogo à derivada aqui. Aquilo também vai ser uma espécie de derivada. A gente vai falar disso no final da aula. Mas, bom, vocês já estão vendo que... Enfim, vou entrar nos pormenores já. Mas já estão vendo que a ideia de divisão exterior está aparecendo aqui. A gente está fazendo somatórios de uma divisão exterior multiplicada por uma área. Isso vai dar uma espécie de volume, uma coisa do tipo que, cara, do mesmo análogo que a gente fez lá, a gente calculou a área e a gente interpretou que a área, naquele significado específico, era uma multiplicação exterior. Aqui o volume, que é o análogo de área, é uma multiplicação exterior. Então, cara, vocês estão vendo a completa analogia com o teorema fundamental do cálculo e isso que a gente já vai chamar de teorema de Green. Estão vendo, pessoal? Repara que ali a gente está, igual a gente fez ali, a gente está escrevendo uma coisa que é tipo meio 0 igual a 0. Né? Não está, tipo, multiplicando, dividindo e tal, mas é para chegar em algum lugar. Beleza? Então, antes da gente continuar a fazer esses contas, bom, aqui a gente usou um teorema do valor médio e chegamos aqui, para dizer a integral da derivada. Aqui a gente, cara, isso aqui não é muito familiar, né? O que é a densidade de circulação? É isso que a gente vai dar uma investigada agora e agora começa as imprecisões da aula. Mas acho que vai ser legal. Então, vamos pegar um... Isso o Thiago dá assim, né? Cara, então, ele já me falou um pouco sobre isso, mas eu nunca vi uma aula dele sobre isso. Então, eu também nunca dei uma aula sobre isso, então vai ser um completo freestyle. Mas já vi isso no livro. Nesse livro específico. Ele não faz essa discussão no plano não, ele só faz essa discussão no L3 e chega direto no rotacional. Mas a ideia é nada.
para a gente tentar entender isso, vamos fazer um caso mega particular, que é calcular essa densidade de circulação nesse quadrado aqui. Tá? Então, coloquei os vértices, beleza? Então a gente vai calcular a densidade de circulação. Bom, antes disso, a área, qual é a área dessa região aqui? H ao quadrado, né? Porque esse lado tem tamanho H, esse lado tem tamanho H, então a área é H ao quadrado. Então beleza. Deixa eu botar aqui no canto. Área de ômega igual a H ao quadrado. Então vamos calcular a integral de linha no bordo, né, desse quadrado. Então, bom, para calcular a integral de linha, vamos usar aquela definição que a gente tinha, né? Deixa eu botar aqui no canto. Integral C de F igual a integral de A até B, produto interno F de C de T, vírgula C ponto de T, dt. Beleza? Então a gente vai usar essa definição de integral de linha para calcular a integral de linha nessa região. Bom, para calcular a integral de linha nessa região, aí eu estou pensando de novo sobre as mesmas hipóteses, então eu estou numa curva que está orientada nesse sentido aqui. Concordam comigo que calcular a integral de linha nesse bordo é calcular a integral de linha em cada um desses trechos? Certo? Então vamos calcular, vou chamar esse cara aqui de bordo de ômega 1, bordo de ômega 2, bordo de ômega 3, bordo de ômega 4. Tá? Então vamos calcular a integral de linha no bordo de ômega 1 primeiro, no campo F. Então como é que vai ficar isso? Integral. Aí antes disso, a gente tem que parametrizar esse segmento de reta. Você lembra como é que parametriza esse segmento de reta? Então a gente quer parametrizar o segmento de reta que vai de xy até x mais hy. Beleza? Então tem várias maneiras de fazer isso. Nós vamos fazer a maneira mais convencional mesmo, que é basicamente você olhar para o ponto inicial, mais t vezes o vetor diretor. O vetor diretor vai fazer um menos o outro. Então, x mais h menos x, que é h, y menos y, que é 0. O t estando entre 0 e 1. Beleza? E, de fato, se o t for 0, o ponto é o xy, está ali no início. Se o t for 1, aí vai ficar xy mais h0, ou seja, x mais h, beleza? Então, como é que vai ficar a definição de integral de linha? Ela vai de 0 até 1, tá? Ou seja, o t inicial, o t final. Aí a gente vai fazer o produto interno, compõe o campo com essa curva aqui, então f de... Aí vamos escrever isso aqui só na forma vetorial bonitinha, vai ficar assim, ó. X mais TH, ou seja, faz a soma de vetores mesmo, vírgula Y. Beleza? Então, F de X mais TH Y, vírgula, ou seja, produto interno disso com a velocidade. Né? E aí, bom, a velocidade é basicamente você derivar essa curva em relação a T, que é o nosso parâmetro, ela está parametrizada por T. Então, deixa eu escrever aqui, esse é o C de T. E o C ponto de T vai ser o quê? Se a gente derivar isso em relação a T, aí deriva componente a componente, né? Qual é a derivada disso em relação a T? A primeira componente. H. E a segunda? 0. Beleza? Então a gente vai fazer o produto interno disso com H0, integrando isso em relação a T. Beleza? Bom, aí eu até escrevi aqui, né? O meu campo vetorial é um campo que vai de R2 em R2, então a cada xy ele associa f de xy, que está em R2, então ele tem duas componentes. F1 de xy, que é a primeira componente, e F2 de xy. Então, de certo modo, isso aqui tem duas componentes, né? F1 de x mais THY, vírgula, F2 de x mais THY. Como que a gente calcula o produto interno? Primeira componente desse vezes a primeira componente desse, mais segunda componente desse vezes a segunda componente desse. Só que a segunda componente desse vezes 0 vai morrer, né? Então vai ficar igual a integral de 0 até 1, a primeira componente desse campo vezes h, certo? Então h, F1 de x mais TH, y, dt.
Beleza? Agora, a gente vai usar, aí eu não sei se vocês viram, o teorema do valor médio para integrais. Não, né? Eu não falei. Tá. Deixa eu ir lá pro cantinho. O teorema do valor médio para integrais vai dizer basicamente o seguinte. Essa é uma função de Rn. O teorema do valor médio para integrais, deixa eu enunciar aqui. É bem parecido com o teorema do valor médio para derivada. Ele basicamente vai dizer o seguinte: isso é integral de A até B f de x, certo? É essa área que eu pintei de laranja, beleza? O teorema do valor médio para integrais vai basicamente dizer o seguinte: existe um C, claro, se a função f for contínua, existe um C no meio do caminho, tal que essa área que representa essa integral é literalmente a área do retângulo de base b menos a e altura f de c. Tá? Então, estou pensando nesse retângulo aqui, ó. Estou pensando num retângulo de base AB e altura f de c. Então, mais ou menos assim. Beleza? Então não está zero simétrico, né? Mas enfim, não sei se vocês conseguem visualizar, é meio difícil visualizar com tantas cores. Eu também peguei um C péssimo aqui. Deixa eu ver agora. Tranquilo, você tira um pedaço de cima e cola no outro. Colo não. Você, Exato. o pedaço que fica em cima tem a mesma área do outro. Já sou. Aí me confunde. É porque você ficou muito antissimétrico aí. Agora está bem razoável. Tá bem. Não precisa ter o mesmo formato, né? Claro. Só ter a mesma área. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: essa área que está em laranja é a área de um retângulo de base b menos a. Então, b menos a está aqui. Essa é a base do retângulo e a altura c. Então, é essa área aqui. Beleza? Ou seja, se vocês perceberem, conseguem ver? Não sei se dá para situar, mas ele está dizendo basicamente o seguinte: a área dessa região que está toda rachada de laranja é igual à área, ou seja, existe um C, tal que essa área em laranja é a área desse retângulo roxo. Percebem? Ou seja, em outras palavras, o que está acontecendo? Esse pedaço que está fora, você meio que coloca esse pedaço aqui dentro, e aí fica a área de retângulo. Beleza? Tranquilo, gente. Esse é o teorema do valor médio para integrais. Então, eu vou usar o teorema do valor médio para integrais aqui. Beleza? Aí, beleza, aqui a gente está no campo de R2, aqui é um campo escalar, né?
de R2 em R, porque é só uma das componentes do nosso campo. Então, assim, é meio que eu estou fazendo uma seção e estou usando o teorema do valor médio nessa seção. Então, se eu usar, o que eu estou dizendo? Que esse campo é de classe C1, então é contínuo, bonitinho. Eu estou dizendo que existe, então, eu vou botar assim, TVM para integrais, existe um vou botar um TK pertencente, T1, perdão. Existe um T1 pertencente a um intervalo 0,1, tal que essa integral 0 até 1, esquece o H, né? Esse H não importa muito, é só olhando para a função. F1 de x mais THY dt, se eu repetir isso tudo, esquece o H, é igual a imagem, ou seja, F1, no caso, esse T1, ele está agindo em x, tá? Porque o Y está fixo, eu só estou variando x. Então vai ficar F1 de... Não, T1 foi uma péssima escolha, né? Tem que ter aqui... Fala uma letra aí. S. S. Então existe um S1. F1 de S1 Y. Beleza? Deu para entender essa última linha aqui? Eu estou dizendo, olha, tento fazer analogia lá com o teorema do valor médio para integrais. Esquece esse H por enquanto. Eu estou olhando para a integral de 0 até 1. Deixa eu rabiscar aqui e vou apagar, tá? Eu estou olhando só para isso aqui. F1 de x mais THY dt. Beleza? Ou seja, integral de alguma coisa até alguma coisa, f de... Aí olha onde está o t, né? Esse cara está fixo, né? Constante em relação a t. Então você pode interpretar, não é que é, mas você pode interpretar como se fosse uma função de uma variável. Na verdade é uma função de duas variáveis que retornam um escalar. Beleza? Mas como esse cara é constante em relação a t, que é a variável pela qual eu estou integrando, é como se esse cara não fizesse diferença, né? Eu estou pensando exatamente numa seção. Então, fazendo analogia, o que ele vai dizer? Que existe alguém, um C, entre A e B, ou seja, existe alguém entre 0 e 1, tal que aquela integral seja F1 desse alguém, que eu estou chamando de S1y, vezes B menos A, né? Só que o B menos A aqui é 1 menos 0, que é 1. Beleza? Ou seja, tal que essa integral é igual a F1 de S1y. Beleza? Conclusão, queria mais espaço aqui, mas a conclusão é... Aí agora a gente volta pro H, né? Eu mandei esquecer ele só por esse comentário. Deixa eu apagar lá. Eu acho que o raciocínio já foi bem feito. Agora eu acho que eu posso apagar esse quadro. Conclusão, a integral ao longo do bordo de ômega 1 do campo F, o que a gente tinha chegado? Integral de 0 até 1, H, F1 de quê? F1 de x mais THY, dt. E usando o teorema do valor médio para integrais, isso vai dar H, e essa integral deu quanto? F de 1, S1, Y. Beleza? Então essa foi a integral de linha nesse trecho aqui. Beleza? Agora vamos fazer nesse trecho. Então vamos fazer integral de linha no bordo de ômega 2. Porque S1 é algum S1 naquele intervalo. Então, como é que vai ficar o bordo de ômega 2? Que é aquele cara ali, à direita,
Então a gente, de novo, tem que parametrizar a reta que vai de x mais hy até x mais h e y mais h. Então, estou parametrizando essa reta aqui. X mais h, y até x mais h, y mais h. Beleza? Como é que a gente parametriza isso? Então, de novo, vai ficar assim, o ponto inicial, que eu estou indo nessa direção, x mais hy, mais t, que multiplica o vetor diretor. Esse vetor diretor é quem? X mais h menos x mais h é 0, y mais h menos y, h. Beleza? E aí, escrevendo de novo na forma vetorial, isso vai ficar x mais h, vírgula y mais h. Perdão, y mais th. Certo? Então vai ficar como? Aí usando de novo a definição de integral de linha. É f, primeiro produto interno, f composto com esse cara, x mais h, y mais th, com a velocidade. Aí deriva esse cara em relação a t, isso vai ser 0h. Certo? Então, de novo, isso vai ficar integral de 0 até 1. Quando a gente fizer esse produto interno, só vai ter segunda componente, né? Porque a primeira morre por conta desse zero. Então, isso vai ficar f2, que é a segunda componente, de x mais h. Eu vou botar o h aqui fora logo. h, f2 de x mais h, vírgula, y mais th. E, de novo, a gente usa o teorema do valor médio para a integral. Ou seja, existe S2 pertencente a 0,1, tal que a integral de 0 até 1 f2 desse cara é igual a 1 menos 0 vezes a altura, né? Ou seja, 1 vezes a imagem de f2, x mais h, e esse cara veio o s2. Portanto, a integral no bordo de ômega 2f vai ser fh vezes f2 de x mais h s2. Beleza? Aí, agora vamos fazer para o outro. Então, integral no bordo de ômega 3, f. Só banho, gente, é a mesma conta que a gente vai fazer agora. Mas está dando para pegar a ideia? A essência da coisa? É realmente o que vocês fazem em cálculo 3, né? Calcular a integral de linha ao longo de uma curva dado no campo vetorial f. Né? Beleza, então vamos fazer. Então, de novo, agora a gente quer parametrizar a curva que vai de x mais h, vírgula, y mais h, até x, vírgula, y mais h. Beleza? Então, de novo, parametrizando isso, como é que vai ficar? Vai ficar o ponto inicial, x mais h, y mais h, mais t vezes o vetor diretor. Final menos inicial, né? Aí o final menos inicial aqui vai ficar menos h, vírgula 0. Então, isso vai ser x mais h menos th, vírgula y mais h. Beleza? Então vai ficar assim, integral de 0 até 1, né? De novo, porque esse t está entre 0 e 1, né? É a nossa parametrização natural. Então, integral f, interno, f, x mais h, menos th, vírgula y mais h, produto interno disso com a velocidade.
Aí a velocidade aqui vai ser menos h0, né? Certo? Isso aqui é 0, a derivada disso é menos h0. Isso daqui vai dar integral de 0 até 1, aí só vai ter a primeira componente, né? Então vai ter menos h aqui fora, menos h, f1 de x mais h menos th, vírgula y mais h. Beleza? De novo, vamos alterando o valor médio para a integral. Existe um S3, não existe S3, existe a 0,1, tal que essa integral x mais h menos th, vírgula y mais h, é igual a f1 de S3, vírgula y mais h. Então, portanto, a integral no bordo de ômega 3, f vai ser menos h f1 de S3, vírgula y mais h. Tranquilo? Agora vamos fazer o último, que é no bordo de ômega 4. Vamos ver se eu consigo acabar aqui. Então, integral. As contas são todas iguais, né? Pode fazer errado. É porque eu não quero. Você não sabe de cabeça, senão a gente precisava fazer. Então, integral de 0 até 1. Nem a parametrização de cabeça. Mas vamos lá. X. Agora eu estou indo de x mais. Não, x vírgula y mais h até xy. Então isso vai dar f, parametrizando primeiro, né? A parametrização vai dar x, y mais h, mais t vezes 0 menos h. Beleza? Então vai ficar f de x, vírgula, y mais h, menos th, vírgula. Aí a derivada disso vai ser 0 menos h. Certo? Só troca. Aí isso vai dar integral de 0 até 1, f2, vai ter um menos h aqui na frente, f2 de x, vírgula, y mais h, menos th, dt. E aí, de novo, vai existir um S4 entre 0 e 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos h f2 de x S4. Beleza? Aí, bom, não queria pagar esse meio aqui, mas tudo bem. Depois eu volto para ele. Conclusão, qual é a integral de linha no bordo de ômega, né, essa circulação aqui? Né? Então vai ser a soma dessas 4 integrais de linha que a gente fez. Né? Então vai ser, a primeira deu quanto? F1, não, está lá no canto, né? H, F1 de S1, Y, mais em 2 deu quanto? H, F2 de x mais H, S2. Em S3 deu quanto? Em ômega 3, menos H, F1 de S3, Y mais H, mais a última aqui menos, na verdade, H, F2 de x S4. Beleza, então essa é a integral de linha nessa trajetória aqui. Mas a gente queria densidade de circulação, né? Ou seja, circulação por área. Então, 1 sobre área
de ômega vezes essa integral de linha, que é o que a gente chamou de densidade de circulação, vai ser isso tudo dividido por h ao quadrado, porque h ao quadrado é a área dessa região, certo? Então vai ficar 1 sobre h ao quadrado e repete tudo. H é F1 de S1 y mais H F2 de x mais H S2 menos H F1 de S3 y mais H menos H F2 de x mais S4. Beleza. Isso vai ser igual a... Todo mundo tem H, né? Então, a gente pode reescrever isso assim. F1 S1,y mais, só estou tirando todos os H's e vai ficar tudo isso sobre um H só, né? Então F2 de x mais H S2 menos F1 de S3 y mais H menos F2 de x S4. Tudo isso dividido por H. Aí eu vou agrupar isso da seguinte forma. Junta componente F2 com componente F2, componente F1 com componente F1. Então vai ficar assim, ó. F2 de x mais H S2 menos F2 de x, S4. Tudo isso dividido por H. Mais, agora F1. F1 de S1Y menos F1 de S3 Y mais H, dividido por H. Beleza? Agora, só que a gente não estava só querendo calcular essa densidade de circulação, a gente queria calcular essa densidade de circulação no infinitesimal, né? Ou seja, quando essa região se aproximava de um ponto, né? Seria fazer o limite, fazendo um análogo, né? Lá do teorema fundamental do cálculo, para fazer o H tender a zero. Nesse caso é fazer o H tendendo a zero mesmo, né? Porque fazer aquela região do quadrado tender a um ponto, basicamente tem que fazer o H tender a zero. Porque se você fizer o H tender a zero, isso se aproxima disso, isso se aproxima disso e isso se aproxima disso, né? Você está fazendo tudo se aproximar de um ponto. Então, se você fizer o limite em que ômega i se aproxima de um ponto, dessa densidade de circulação, área de ômega, é literalmente fazer o limite disso quando h vai a zero. Então isso é igual a limite de h tendendo a zero dessa quantidade, F2 de x mais h S2 menos F2 de x S4 sobre H mais limite de H tendendo a zero F1 de S1 com Y menos F1 de S3 Y mais H. Tudo isso sobre H. Agora vamos lá. Essa é a hora que eu pergunto. O que é isso? Vai ter uma precisão matemática no meio, mas o que é isso? Dá uma roubada aí com S2 e S4. Exatamente, essa é a roubada. Em certo sentido não tem problema, porque esses caras são fixos, né? Mas tem um roubo aí. Mas, enfim, exceto esse roubo, o que essa quantidade representa? O limite de H tendendo a zero de f de x, F2, de x mais h, vírgula uma constante, menos F2 de x, esse cara também é constante, sobre h. Derivada. Que derivada? A gente fala derivada, mas que derivada? Pensa que tudo bem, é uma função de duas variáveis, tal, mas é que só o x está variando, né? E é uma função de duas variáveis em que só o x está variando. Isso é derivada parcial em relação à variável x. Beleza? Então esse cara é o de Hom
a gente chama derrom F2 derrom X. A gente fala derrom porque é o D redondo, né? E esse cara aqui é o quê? Quase isso, né? Porque tá ao contrário, percebe um sinal? Né? Mas aí é só botar um menos na frente. Menos derrom F1. Beleza? Essa é a densidade de circulação que chamam, assim, eu não gosto, mas chamam isso de rotacional. Não faz o menor sentido. Porque rotacional é uma coisa tridimensional. Mas é tipo um rotação. É uma componente do rotacional. Né? É, uma componente do rotacional. Você projeta no coordenado x, y. Mas beleza, que isso, bom, quem já viu o teorema de Green vê que isso aqui é familiar. Aí, bom, essa demonstração que eu fiz, apesar dela ser longa, assim, ela é elementar, né, em certo sentido. Você só está usando a definição de integral de linha, calculando num quadrado e fazendo um monte de conta. Né? Bom, mas aí é aquilo que eu falei, né? Tem o problema desse S2, S1, S3, S4, né? Porque eles são quantidades que, enfim, você tem que meio que colocar exatamente onde elas estão. Porque o grande lance é que você não tem o teorema do valor médio para várias variáveis. Então aqui, dessa linha para baixo, a gente deu uma roubada. Lembra quando a gente fez o teorema fundamental do cálculo? Que tinha f de xk menos f de xk menos 1 sobre xk menos xk menos 1. Aí a gente passou isso para um f' de ck, que a gente usou o teorema do valor médio para a derivada. Aqui, se existisse um teorema do valor médio para a derivada, né, tipo, aí tudo bem, aí a gente cairia para cá bonitinho. Mas não tem, esse teorema não tem. Então tem maneiras de majorar esse S2, S4, S1, S3 para você chegar naquela igualdade. Essa igualdade é legítima, apesar da gente também só ter feito o caso particular, que a gente só fez por quadrado, mas isso vale para qualquer região do plano. Beleza? Porque a rigor teria que ser o mesmo S ali nos dois, né? Para isso certinho. Exatamente. A definição do derivado parcial. Mas a ideia, intuitivamente, é que são, na verdade, que eles estão muito perto, você consegue controlar eles. Exatamente. Para formalizar, teria que fazer isso. Mas isso não importa muito assim, para o que o Felipe está tentando dizer, né? Assim, que, na verdade, assim, esquecendo essas contas, porque essas contas aí são contas mesmo. É só conta. Não tem nada de profundo aqui. É só conta. É só para, assim, mas o que é bacana nisso aí é que esse, entre aspas, rotacional, ele aparece quando você vai fazer isso. Então, eu já falei aqui nas aulas anteriores que esse teorema fundamental do cálculo, Green, Gauss, são da mesma família, né, que eles falam isso, né, assim, de uma coisa que você integra no interior de algum conjunto para recuperar uma variação na fronteira. Então é disso que a gente está falando. E aí você faz essa conta e essa fórmula do rotacional, entre aspas, aparece nessa conta. Exatamente. Mas ela aparece bonitinho, né? Porque o grande lance é que esse cara, que é uma derivada, e a gente vai falar já disso, mas ele aparece com uma densidade de circulação, que é exatamente divisão exterior. Né? Ou seja, a ideia, tudo que eu estou fazendo aqui é para resgatar, é para olhar, a gente já em 2 segundos vai ver o teorema de Green, na fórmula do teorema de Green, mas o grande lance é que para ver a semelhança dele com o teorema fundamental do cálculo, já posso fazer também esse paralelo de maneira mais concreta, mas o grande lance é, a gente estava fazendo qual construção? A gente pegou uma região, particionou, aí a gente fez uma soma telescópica, multiplicou e dividiu pela área. Só que quando a gente ficou com essa quantidade, que é essa coisa dividida pela área, a gente não sabia muito bem o que isso era. Aí a gente fez a conta e chegamos aqui. E essa coisa, que a gente vai chamar de derivada exterior, ele é uma divisão exterior. Divisão exterior no sentido porque era uma densidade, divisão exterior no sentido do que o Vitor chama de divisão exterior. Isso. Beleza? Então, mas eu acho que o importante é... Faz esse desenho ali de novo. Vou fazer. Posso pagar o quadro do meio? O mínimo for, pode funcionar só. Eu vou para lá, mas aqui eu acho que fica melhor. Não, assim, porque só no caso divergente, fazer essa conta parecer divergente dá um trabalho absurdo. Cara, é um trabalho parecido. Não posso comentar, vou fazer a conta, mas eu vou comentar como que faz. Peraí. Não, segundo. Show.
Porque eu faço estudo por homotopia, né? Por homotopia, no caso do divergente, você tem que fazer homotopia entre superfícies. Dá um trabalho absurdo. É muito longo, assim, mas tipo, é conta. Não é nada. O que tem profundo nisso é meio que o começo e o final, né? Exatamente. Então, de novo, só para a gente voltar para o raciocínio, então a gente tinha uma região ômega, aí a gente particionou essa região, aqui estava orientada positivamente, era o bordo de ômega, e o que a gente fez? A gente fez uma soma telescópica. A integral de linha no bordo de ômega do campo F, isso era somatório de I igual a 1 até N da integral do bordo de ômega I F. Isso era uma soma telescópica por conta da orientação dessas curvas. Aí a gente multiplicou e dividiu pela área. Então isso ficou igual a 1 sobre área de ômega, somatório na frente, somatório igual a 1 até N, 1 sobre área de ômega I da integral do bordo de ômega I F vezes a área de ômega I. Beleza? Aí isso aqui a gente fez uma conta para um caso particular, mas a ideia é a mesma. Então isso a gente viu que deu essa quantidade aqui. De maneira não tão rigorosa, mas deu essa quantidade. Beleza? Então, no fim das contas, quer dizer, deu essa quantidade não. Mas deu? Calma. Primeiro a gente precisa passar o limite, né? Aí esse é o último passo. A gente multiplica e divide pela área, depois a gente faz o limite em que a norma da partição vai a zero. Quando a gente fizer, bom, aqui é uma quantidade finita, então não vai mexer em nada, a gente vai chegar nisso aqui. Limite, eu vou botar aqui, norma da partição indo a zero, desse somatório. Aí essa quantidade aqui, aí sim, no limite virou essa quantidade. Então vai ficar limite somatório dRom F2 dRom X menos dRom F1 dRom Y vezes uma área, certo? Só que é uma área infinitesimal. O que isso daqui vai se tornar? Somatório de alguma coisa vezes a área dessa coisa em que essa coisa é infinitesimal. Vai virar uma integral dupla. Percebe? Porque é quase a mesma coisa do teorema fundamental do cálculo, só que aqui a gente multiplicava por um xk menos xk menos 1, né? É uma variação de comprimento, aqui é uma variação de área, né? Então vira um volume. Então isso vai ser a integral dupla na região, né? Ou seja, em ômega, dessa quantidade. Bota um dA. Esse é o que a gente chama de teorema de Green. Tem que escrever de verde. Beleza? Então, fazendo só a analogia, né? O teorema fundamental do cálculo dizia isso aqui, fazendo um paralelo. Então, só fazendo todos os paralelos possíveis, né? Bom, aqui a gente interpretou que a gente tinha o teorema fundamental do cálculo, na verdade, como emergência das operações elementares, que era a multiplicação e divisão. Então, a noção de multiplicação exterior, junto com a ideia de soma, deu a ideia de integral. A ideia de divisão exterior, junto com a ideia de subtração, diferença, deu a ideia de derivada. Olhando para essas duas operações nesses significados específicos, vem o teorema fundamental do cálculo. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Aqui a gente tinha no início uma soma telescópica, ou seja, subtração e soma. Aí a gente multiplicou e dividiu por uma coisa, mas essa coisa aqui é o quê? A gente até chamou de densidade de circulação. Densidade é divisão exterior. Então a gente estava fazendo a soma divisão exterior com área. Isso virou uma integral dupla. É a multiplicação exterior ali no meio. Então, cara, aqui
é uma multiplicação exterior de uma divisão exterior. Ou seja, o papel desse cara, que a gente chama de densidade de circulação, é que quando você integra essa derivada no interior, você recupera a função, que é o campo vetorial, na fronteira. Só que agora por meio de uma integral de linha. Beleza? Tranquilo. Então, sim, o grande lance é que esses caras estão falando sobre a mesma coisa. O que está em cima e o que está embaixo tem a mesma melodia, pensando em música, né? É a mesma melodia. Ali no teorema fundamental do cálculo, o que aparece é só uma diferença, que a fronteira são só 2 pontos. Exatamente. No caso do teorema de Green e dos outros, tem que aparecer uma integral porque a fronteira tem infinitos pontos. Então, e ainda tem uma outra analogia, né? Porque aqui a gente está no segmento de reta, então a fronteira tem que ser pontos. Ali uma curva, aí a fronteira, quer dizer, uma curva não, uma região, aí a fronteira é uma curva. Se a gente for para o R3, aí a fronteira de uma superfície, quer dizer, a fronteira de uma região, ali meio volumar, vai ser uma superfície, por aí vai. e quando você faz isso com uma homotopia, parece, eu acho, outra analogia, porque você separa essa fronteira em duas. Então aparece bem o f de B menos f de A, entendeu? Porque você pega um pedaço da curva e outro pedaço da curva orienta com sentido contrário e deforma uma na outra. Então é tipo, é isso que separa a fronteira em 2 pedaços. Legal. Beleza, gente? E aí, cara, o teorema de Stokes e Gauss também são a mesma família, assim. E aí, bom, só um comentário, né? Quando eu cheguei aqui, vocês lembram agora dessa expressão do teorema de Green? Né? Integral dupla, dessa coisa, dA igual a integral de linha, então com F. Lembraram? Dessa expressão? De cálculo 3. E aí, bom, essa reflexão eu acho que é, enfim, muito mais rica, né? Do que você. Que geralmente as coisas de cálculo 3, isso aqui ou demonstra porcamente, ou nem se demonstra, né? Tipo, chega e fala, ah, não, esse aqui é o teorema de Green e vamos fazer conta. E o objetivo do teorema de Green não é entender as profundezas disso e conexão com o teorema fundamental do cálculo. Geralmente é chegar no seguinte, eu quero calcular uma integral de linha. Eu não sei calcular essa integral de linha porque a parametrização fica feia, não sei o quê. Então vamos transformar numa integral dupla e resolver. Esse é o objetivo do teorema de Green, geralmente, nos cursos convencionais de cálculo 2. Quando eu fiz concurso para cá, caiu na prova de aula o teorema de Stokes. Eu só passei por isso. Porque você sabia essas coisas. Porque eu dei uma aula legal do teorema de Stokes, porque na prova escrita não foi muito bem, porque caiu o teorema da opção inversa, que eu sabia bem, que eu mandei bem, aí caiu uma parada de análise complexa, que eu não sabia direito, e o negócio de educação, que era um concurso para ensino já na época. Legal. Foi o primeiro concurso para ensino que teve aqui. Só que eu não era professor de ensino, né? Eu tinha acabado de fazer mestrado, eu era muito novo, assim. Então, eu passei por causa da prova de aula. Cara, maneiro. Provavelmente só você sabia isso. Eu tirei uma nota bem alta, assim. Por isso que eu falei para eles na aula passada, que essas paradas aí, se você sabe, são um diferencial da prova de aula. Porque quando cai essas coisas na prova de aula, as pessoas fazem um negócio padrão, assim, sabe? E, cara, o teorema... Cara, o teorema de Stokes e o teorema de Gauss, assim, são mesma natureza. O teorema de Stokes, em particular, é, cara, fazer a mesma coisa, só que no R3. Então, eu vou dar sobre uma região, né, agora não mais o R2, mas uma região do R3. Nem vale a pena esboçar essas coisas. Mas a ideia é, você vai ter uma região do R3, e o que você vai fazer, aí você já tem uma ideia de orientação. Essa ideia de orientação já não é mais sentido horário, sentido de horário. Você tem uma noção que a gente chama de vetor normal da superfície, né? Tipo, tem umas sutilezas. E aí você consegue trabalhar lá, não só com... Quer dizer, não mais com integral de linha, você trabalha com integral de superfície. Então o teorema de Stokes, ele, em certo sentido, vai relacionar integral de superfície com integral de linha. Então...
Mas aí você não pode falar da orientação de uma curva assim, solta, né? Você tem que ter orientação, tem que ter 3 vetores. Aí é essencialmente aquela parada de regra da mão direita. Se você relacionar então a orientação da curva com o vetor normal da superfície, seria a orientação da superfície. Mas R2 você não tem isso. A orientação é a orientação do horário. E aí, bom, cara, essas contas que a gente fez aqui para o Teorema de Green, elas são idênticas para o Teorema de Stokes, né, que vai aparecer, mas a ideia é basicamente você pegar uma região que você tem ali no R3, você faz a projeção nos planos coordenados, né, então no plano XY, no plano XZ, no plano YZ, e aí, por exemplo, se a gente pensar num cubo, né, uma coisa desse tipo, quando você projetar você vai ter quadrados, né, são as faces. E aí, cara, você vai fazer a mesma conta que a gente fez para as projeções. Só que aí, no caso, você vai ter vetores. E aí, o grande lance, eu não lembro de cabeça, mas é que quando você fizer a menos de orientação, esses planos, nesses eixos, você vai obter exatamente essa quantidade em cada componente. Porque é a mesma conta. Né? Vocês entenderam o que eu falei? Você vai projetar lá, por exemplo, projeta no plano XY, você vai ter essa quantidade, a menos de orientação. Aí tem que ver qual é a orientação que faz, direitinho. Você vai projetar no plano YZ, aí você vai obter uma coisa em termos de Y e Z. No plano XZ é a mesma coisa, em termos de X e de Z. Aí, essa quantidade, a gente chama de... Isso que aparece um vetor. Exatamente, isso que aparece um vetor. E aí, essas quantidades a gente vai chamar de rotacional, de F. Né? Que, às vezes, a gente também escreve assim. Eu não lembro de cabeça qual é esse vetor, mas... Então isso aí é uma parada para ajudar a lembrar. Isso aqui é meramente mnemônico, isso não faz sentido não pra gente. Que você está pensando no gradiente, só que você está pensando não no gradiente de uma função aplicada no ponto, você está pensando no gradiente como esse vetor aqui. É um operador, né? É um operador. Faz sentido, não é só mnemônico, não. É um É operador. uma espécie de produto vetorial. Não, é isso. Quer não, dizer que não é vai só mnemônico. Se você pensa naquele nabla ali como um operador, né? Mas aí é uma outra discussão, porque é diferente. Você pensa ele como operador e você pensa ele como diferencial de função e tal. Perfeito. Se você olha para ele como operador, aí isso faz todo sentido. Aí você faz esse produto vetorial com as componentes do campo, né? Que aí é basicamente olhar para esse determinante aqui. Aí vai fazer essa conta. Aí vai dar exatamente aquele vetorzinho, as componentes. Não vou fazer essa conta, acho que não agrega muito. Mas o grande lance é o seguinte, que para a construção que se faz do Teorema de Stokes, é que basicamente a ideia é, você pega uma região, você particiona a sua região do mesmo jeito, faz uma sonda telescópica, e aí você vai cair numa coisa parecida com isso, né? Que você vai ter uma integral, só que você vai fazer essa integral nos planos coordenados. Você vai trabalhar ali com uma integral de superfície. Você vai fazer essas contas, quando você projeta, você vai obter essa mesma quantidade, e aí você vai ter o rotacional que vai aparecer naturalmente. E aí, fazendo essa conta, é exatamente isso que eu falei. Em cada componente vai aparecer uma espécie disso. Isso que eu contei. E aí, a integral vai dizer basicamente o seguinte. O Teorema de Stokes vai dizer basicamente o seguinte. Aí você tem que ter isso aqui, uma região classe 2, bem orientada, bem comportada. O campo F vai ser igual à integral superfície do rotacional. Então, de novo, esse cara é o... Deixa eu colocar aqui. Filinha. Assim, o Teorema de Stokes é análogo, assim. Tanto que chamam, né, tem livros que chamam o Teorema de Green como se fosse o Teorema de Stokes no R2. É essencialmente a mesma coisa. E aí, de novo, aqui, só que agora por meio... Você não cai mais no integral duplo, você cai no integral de superfície.
você está sobre uma superfície, e aí aqui está o vetor normal, que vai dizer a orientação, coisa desse tipo. E aí, bom, o Teorema de Stokes ele sobre também a mesma melodia. Você está fazendo a integral de superfície numa região, né, uma superfície desse treco, que é uma derivada, e você recupera a função na fronteira, né, por meio de uma integral de linha de outro. E, cara, o Teorema de Gauss também é sobre a mesma melodia. Aí, bom, aí essa conta eu até tinha planejado fazer, mas eu acho que não vale a pena por conta do tempo. Mas a ideia é que, de novo, você pega, por exemplo, um cubo. Então, Só que aí você vai ter que fazer a integral de superfície em cada face do cubo. exatamente. Então você tem um cubo, uma coisa mais ou menos assim, e aí você pega, por exemplo, duas faces, né? Essa e essa, né? Faces paralelas. Aí você pensa no vetor normal, você vai ter uma coisa assim, um vetor normal, aí você tem um campo, esse campo de outra cor, você tem um campo F, e aí, bom, aí esse campo F, tipo, aplicado num ponto x, y, z, e esse aqui é aplicado num ponto x, y mais h, z. Você só andei com h. Aí você faz a integral de superfície aqui, você faz a integral de superfície aqui, e aí, cara, brincando com conta, do mesmo jeito que a gente viu, isso aqui era a densidade de circulação, né? Era a circulação por área. Aqui a gente vai fazer a densidade de... tem que pensar no nome. Mas seria a integral de superfície por volume, né? Também é uma densidade volumar de superfície, talvez. Uma coisa desse tipo. Aí 1 sobre limite, vamos na partição ainda zero, no caso, fazer um pouco mais da região tendendo a um ponto. 1 sobre o volume dessa região, da integral de superfície, uma região volumar, né? A região volumar ao bordo vai ser uma superfície. Isso daqui vai ser, aí, cara, fazendo essa conta aqui, né? Tipo, aí também tem o teorema do valor médio para integrar aqui no meio. Assim, é o mesmo método. A grande diferença é que a gente, ao invés de usar a definição de integral de linha, a gente está fazendo integral de superfície. Aí tem que ver qual é a definição de integral de superfície, tem motivações que são fluxos, né? Usando a noção de fluxo a gente consegue chegar bonitinho na definição de integral de superfície com motivação. E aí, enfim, fazendo essa conta, também para um caso particular que é o cubo, também usando, dando uma roubada, né? Com aquele S1, S2, S3, S4, a gente chega nisso aqui. Que a gente vai chamar de divergente. Beleza? E bom, aí de novo aqui pensando como operador, né? Nabla sendo esse vetor aqui, escalar com as componentes F1, F2, F3. É exatamente isso aqui. Tá? E aí o teorema de Gauss, também fazendo a meio isso tudo. O teorema de Gauss tem muito bonitinho discutido naquele livro que eu falei. Aí ele até faz um desenho bem bonitinho, fazendo essa partição e tal. E aí o teorema de Gauss ele vai articular a integral de superfície com a integral tripla. Então a gente tem a integral de superfície vai ser igual a integral tripla nessa região de divergente. Tem um defeito aqui. Beleza? Então esse é o teorema de Gauss e de novo aparece esse cara, que é uma espécie de derivada. Percebe? E de novo, de onde que esse cara aparece com motivação? Ele aparece de novo de uma densidade, né? Que é uma divisão exterior. Beleza? Exatamente do mesmo jeito que apareceu o rotacional, que apareceu o que a gente chama de densidade de circulação,
que apareceu a derivada e também aparece o gradiente. Né? Então, assim, qual é a moral da história? A moral da história é que todos esses teoremas estão conversando. Todos eles estão sobre a mesma melodia. Então, teorema fundamental do cálculo, o que eu não comentei, né, que a gente chama de teorema da integral de linha do gradiente, o teorema de Green, o teorema de Stokes, o teorema de Gauss, cara, eles estão sobre a mesma melodia. Tá? Todos eles estão dizendo o seguinte: bom, todos eles emergem, essa é a grande ideia, essa foi basicamente a minha IC, é apresentar eles, todos esses teoremas eles emergem das operações elementares, multiplicação exterior, divisão exterior, soma e subtração, todos eles. Né? Então aqui, de novo, como eu falei, você tem uma densidade, ou seja, é uma divisão exterior. Aqui a gente apresentou assim, a derivada, a gente começou a aula falando que era. O gradiente também é, porque ele é a matriz das derivadas, o vetor das derivadas parciais. Né? E a derivada parcial em particular é a divisão exterior, porque a derivada só está mexendo em uma das variáveis. Esse cara aqui também, né? Tipo, esse cara todo, na verdade, é também, tal como esse aqui, é a mesma coisa, é a densidade de circulação. Só que agora eu estou no R3. Então, cara, em todos eles eu estou articulando as operações elementares. Todos eles. Tá? Então essa é a ideia, era apresentar todos esses teoremas para vocês, são os teoremas de cálculo 1 e de cálculo 3, sobre essa mesma melodia. Todos eles são, em certo sentido, articulações entre as operações elementares. Só que levadas para o infinitesimal, e olhando para essas derivadas, né, o divergente, o rotacional, a circulação derivada do gradiente, todos eles como sendo um objeto que, se você integra no interior, você recupera a função na fronteira. Função na fronteira, função na fronteira, função na fronteira. Tá? E aí, bom, é claro, naturalmente a gente pode se pensar, né? Tipo, será que existe então um teorema mais geral que meio que todos esses que eu comentei são casos particulares? O que vocês acham? Porque, bom, parece que todos eles estão falando da mesma coisa no fundo, né? O que vocês acham? Vocês acham que tem um teorema mais geral, que tudo isso aí é caso particular? Nem chute? Seria por achômetro, então assim. Achômetro. Acho que tem. Eu acho que não tem, não sei. Você acha que não tem? A resposta é que tem. Todos eles estão conversando porque, de fato, eles são casos particulares de um teorema muito mais geral. Que. Aí, bom, deixa eu apagar aqui em cima. Esse teorema, por incrível que pareça, também é chamado de teorema de Stokes. Tá? Chamam às vezes de teorema de Stokes de formas diferenciais, teorema de Stokes generalizado. Ele basicamente vai dizer, aí eu não vou entrar nesse pormenor, mas ele diz que se você tem uma variedade e você tem uma forma diferencial de grau, tanto, né, grau N, no bordo, blá blá, ele vai dizer que a integral dessa forma no bordo da sua variedade vai ser igual à integral na variedade de uma derivada esquisita, que a gente chama de derivada exterior. É a mesma coisa, né? Tipo, apesar do enunciado ser assim, tipo, enigmático, ele é um teorema de Stokes em variedades. Ele está articulando exatamente a integral de uma derivada no interior com a integral. Você recuperou essa forma, no caso, na fronteira. Todos eles são casos particulares desse teorema de Stokes em variedades. Né? Eu acho que eu vi alguém falando disso. Teorema de Navier-Stokes, parece assim também. Não. A equação de Navier-Stokes. Mas a Navier-Stokes é outra coisa. Que é negócio que é de turbulência. Ah, eu tô parado, beleza. Mas de fato é assim. Não chama teorema de Stokes, esses não são aleatórios. É, Não, exatamente. e fala de menos, né? É, esses bons que galera inventa aí. Mas aí E o grande lance não só esse teorema generalizar tudo isso, mas esse cara que a gente chama de derivada exterior, esse cara aqui que a gente chama de derivada exterior, ele é um cara que generaliza todas essas derivadas. Então, derivada de cálculo 1 é um caso particular de derivada exterior. Essa densidade de circulação é um caso particular disso. Rotacional é um caso particular disso. Divergente é um caso particular disso. Gradiente, tudo isso é uma coisa mais geral que a gente chama, é uma espécie de derivada mais geral que a gente chama de derivada exterior. Beleza? Então, de fato, assim, tudo isso está conversando porque eles são casos particulares de uma. Beleza? Então é isso, gente.
Agora só escreve para terminar aquela primeira fórmula que você escreveu, que é aquele somatório que a gente faz quando começa a demonstração. Soma telescópica. Agora divide e multiplica por delta x. É só para dizer que esse somatório que agora é um somatório aritmético também tem esse mesmo significado. Que no caso, essa soma dessas velocidades médias é algo que você soma no interior e tem como resultado variação global. E um dos teoremas é exatamente essa ideia, só que você está pensando infinitesimalmente. E aí você está pensando algebricamente. Basicamente essa é a ideia geral da aula do Felipe. Curtiram? Sim. Você deveria falar de cálculo 3. Mas assim, acho que é importante se ligar também e separar a parte das ideias e a parte de conta, que é muito conta. Essas contas não precisa entender tudo, né? Porque realmente não são nem contas difíceis, assim. Entender as ideias. E agora a gente vai falar nas próximas aulas dos significados físicos. Pois é, eu fico muito angustiada de ver um monte de conta, assim, meio, parece fora de contexto, né? Parece que surgiu da cabeça de um matemático. E assim, não é, né? Surgiu da necessidade física de explicar um contexto que se observa no mundo. Então, eu fico muito com angústia. Eu acho que eu vou começar até pelo teorema de Gauss, porque assim, ele tem muita implicação no eletromagnetismo e é menos discutido, mas é exatamente a mesma coisa na gravitação, porque a forma funcional, né, da lei da gravitação universal, uma força que cai com 1 sobre R2, é a mesma forma funcional do eletromagnetismo, que também cai com 1 sobre R2, né? A diferença é que você tem carga positiva e negativa e massa só positiva. Mas a ideia é como, olhando a borda de um objeto, saber o que tem dentro. Então, é muito assim, uma sonda, né? Eu penso no teorema de Gauss como uma sonda. Você olhando uma caixa esférica, você sabe o que tem dentro, né? E uma coisa assim, né? Ele desenhou um cubo para o teorema de Gauss, isso para um físico é quase um pecado, porque assim, a gente pensa muito em simetria, né? Então, nessas leis todas, tudo que cai com 1 sobre R2 tem simetria esférica, né? Então a gente olha muito para coisas com simetria esférica ou planar, mas aí o plano tem que ser infinito, senão você tem todo um efeito de borda. Fazer o teorema de Gauss ali é assim, é morte, porque aí é uma contaria do caramba, porque é muita borda e muita conta na borda. Então assim, cilindro, esfera e plano. E aí nesses casos ele lindamente explica tudo. E aí quando é um caso desse, aí é métodos computacionais em física, porque aí é numérico, porque aí é muito chato fazer essa conta e ninguém vai ficar fazendo isso na mão. Mas o conceito não precisa da coisa numérica para entender. O conceito, né, é a ideia de você saber o que está dentro olhando para uma caixa. Então, assim... Então, mas é justamente essa ideia que esses teoremas têm em comum, inclusive o teorema fundamental do cálculo. Exato. É relacionar o bolo do interior. Exato. Por isso que eu digo que eles são todos na mesma melodia, como o está falando, na mesma família. Assim, só que eu acho que tem uma coisa que, além disso, que a gente não falou hoje, que esses operadores rotacional e divergente têm um significado físico. Exato. Tem a ver com fluxo, com essa questão. Fluxo mesmo rotacional, de circulação. A circulação do campo é uma coisa que está definida, né? Então acho que vale discutir a aula que vem essas coisas, né? E não ficar que é só no eletromagnetismo que aparece, porque também acho que isso fica bem na cabeça.
Mas bacana ver os dois lados diferentes, né? São peças diferentes no mesmo quebra-cabeça. E reconhecer que essas ideias estão inclusive na aritmética. Isso que é o certo, né? Érica, conseguiu acompanhar? Você que fez cálculo 3. Essa última parte é mais dor de cabeça mesmo, mas a ideia geral deu para acompanhar, principalmente pelo princípio lá, né? Acho que falou do teorema fundamental. Então, deu para fazer a conexão conceitual. Porque aparecem muitos objetos novos, né? Integral linha, integral superfície, integral tripla, vários operadores que são da circulação. Gradiente, divergente, Mas a proporcional. ideia geral, igual. A ideia é mesmo. Que tá falando. O que tá dentro reflete o que tá fora. Pronto. A ideia geral deu pra pegar. E a obtenção dela é literalmente você fazer aquele mesmo roteiro. Particiona, multiplica e divide, aí vê o que essa densidade que aparece dentro significa. Caso a gente viu que aparecem tipos de derivada, que vem a ser derivada exterior, e aí você aplica o limite e vai embora. O roteiro é esse. Não é que assim, tão contra essa necessidade da gente querer correr para fazer tudo rápido, mas talvez se a gente ficasse mais tempo lá no teorema fundamental do cálculo, falando das ideias, o resto tudo ficaria mais fácil. É exatamente isso. Então, mas aí não dá para ter cálculo 1 de 4 meses. Não, é volta aquela discussão, Aí eu levanto a outra discussão que na matemática acho que as coisas não têm tanto esse caráter de pré-requisito como tem na física. Você consegue olhar, né, fazer... Tanto que tem galera que faz doutorado fazendo graduação na física, não dá. Então, se você não fica muito tempo no teorema fundamental do cálculo, aí para a galera que vai ter que fazer o teorema de Gauss, o teorema de Stokes, num certo período de tempo, fica comprometido, entendeu? Porque as coisas, assim, tem um andar, né? A grande defesa é que não tem que ter limite derivado integral em cálculo só. Quebrar lugar, né, cara? Não, tem que quebrar. Muito tempo. Eu acho. Cara, mas isso é um problema muito complexo. Muito e aí, assim, complexo. se você não fala de derivada, você não dá fiscal 1. E aí faz o quê? Bota todo mundo para fazer fiscal no segundo semestre só? Não, mas aí Para a cálculo física seria uma solução maravilhosa, porque tem 1.800 alunos fazendo fiscal 1 e ia cair para metade. Então resolvia Não, todo o mas aí- problema de cálculo de carga didática. Né? O que eu acho que deveria ser assim, cálculo 1 ser limite derivada. Aí, de repente, se combinasse, daria para fazer junto com física 1, porque essas ideias davam para dialogar as duas disciplinas. Assim, que é isso, a derivada... Mas se você nem fala de integral, você vai falar de trabalho, entendeu? Aí É, poderia sim, botar a física 1 no segundo semestre. Porque aí eu acho... Resolveria os problemas de carga didática do Instituto de Física. Porque aí eu acho que esse cálculo 1B, cálculo 2, poderia ser integral e aí com começo de equações diferenciais. Entendeu? Não que era assim. Já foi assim. E aí física 1 era depois? Oi? Física 1 era depois. Aí Mas aí fala, fala quem faz física. Eu acho que é uma faculdade, eu não sei se agora é a UF, mas que tinha essa divisão. Tipo, eu até cheguei a ver uns comentários quando eu estava vendo os vídeos de outras universidades, do pessoal comentando que via limites e derivadas na primeira parte e que só cálculo 2 que envolvia, para eles, envolvia integral. Aí para mim, cálculo 2 já começava a perder lá, essas coisas diferentes. Quando eu foi assim. É porque eu acho, assim, que quer fazer todas as contas e pegar aquela função mais estranha e fazer a derivada. Pô, não precisa, né? Podia ter polinômios e você entende o conceito de uma derivada, de um limite, de uma integral com um polinômio. E aí depois vê os casos particulares, entendeu? As pessoas valorizam muito contas complicadas. Exato. E Mas o eu conceito está na conta simples, não está na conta. Eu acho que assim, no final das contas, essa discussão toda aqui, eu acho que é um pouco um sintoma de que a própria estrutura, assim, disciplinas, essa coisa de caixinhas, ela já inviabiliza muita coisa. Né? E fica, pô, não gosto do que você vai, e aí a gente acaba trabalhando em função das disciplinas e não o contrário. Mas dito isso, mesmo dentro dessa estrutura, daí para melhorar muita coisa, assim, eu acho. E aí parte disso você ia parar de pensar. Eu pergunto várias vezes, quando eu fiz isso, cara, a gente sempre fazia cálculo lá em função da lista de exercícios.
Era tipo assim, é muito engraçado. Tipo assim, quem cai na prova 1 de cálculo 1? É a lista 1 ou é a lista 7? Tipo assim, Não é matéria. não é tipo assim, as ideias, não é, sei lá. A lista, e a prova 2, a lista 1 que tem a lista 14. Era desencorado até hoje. Mas o meu argumento, para defender o meu argumento, sabe, tem essa questão do tempo, né? E tem isso que a Tereza falou. Acho que as pessoas querem muito fazer, por exemplo, eu sou Uma conta ultra difícil, que é aquela pegadinha, aquela integral, só aquela substituição trigonometria é a tangente. Para que as pessoas isso? querem dar casos muito específicos. Que não correspondem a nenhum problema físico, diga-se de passagem, né? Que isso é que me pega. Esse caso, não, caiu lá numa função de décima ou de terceira ordem, quarta espécie. Aí, não, é o átomo de hidrogênio, ok, está descrevendo alguma coisa, não sabe, é uma contaria, mas descreve alguma coisa. Não descreve nada, é uma conta horrível. É a conta pela conta. É a conta pela conta, entendeu? Isso é que me pega. Mas o que eu acho que o problema do cálculo 1 são ideias muito novas. E se você. Ideias muito novas, porque você não vê. Se o cálculo do ensino médio fosse diferente, eu acho que até que a gente podia pensar. Poderia até ser assim. Mas o aluno está sendo apresentado aquelas ideias. São ideias muito novas e que muita coisa que vem depois depende muito da pessoa entender que isso que a Erika estava falando na hora que você foi lá na física. Que é assim, que depois quando você vai aplicar uma equação diferencial para resolver um problema na física, não entendeu direito que é uma equação diferencial. Então, eu acho que tem certos momentos no ensino de matemática que são ideias muito cruciais. Que aí, até se você fizer com mais calma naquele momento, você pode até ir mais rápido depois, entendeu? Eu vou dizer, eu não dou fiscal já tem vários anos, mas toda vez que eu dou, eu falo de limite, eu falo de derivado, porque quando a gente fala de velocidade instantânea, ainda não deu derivado, então eu tenho que falar. Eu falo de integral de linha. E como que você vai falar trabalho? Aí é só ao longo de X? O mundo não é só ao longo de X, gente. Então, né? Aí tem assim, a reação dos alunos é bem interessante isso. Tem uns que você fala no gradiente, fala em gradiente fiscal. Eu falei, podia chamar João, podia chamar José, chama gradiente, né? É uma coisa nova que você está aprendendo. Aí qual a sua atitude em relação a isso? Ai, que horror, ou estou na universidade que máximo vou aprender uma coisa nova. Eu faço muito essa discussão em sala, né? Porque não é que é difícil, eu não estou pedindo, não é para operacionalizar. Né? Não é só para saber que a generalização é essa, mas a pessoa já entra. Falei, é a forma errada de entrar na universidade. Eu não suponho que ninguém saiba nada, mas eu suponho que todos vocês queiram saber tudo. É para isso que a gente está aqui, para querer saber. Então, assim, estou falando que existe, está apresentado, mas não vai, né, ser seu melhor amigo amanhã. É uma pessoa, né, para você saber. Pois é, para você já ouvir falar que está aqui. Depois... Agora, só para encerrar assim, eu acho que a própria universidade também contribui muito para a manutenção dessa fragmentação. Assim. Cara, eu lembro muito que tinha aula de geometria analítica em um campo da UF. E eu tinha de outra aula que era de psicologia e educação. E aí, como você tinha que sair do Garaguataí andando para o Valguinho, 2 km assim, em Niterói, a gente chegava um pouco atrasado na aula de GA, né, de geometria analítica. Quando a gente entrava, a professora, eu quero saber se aquela mulher ela sabe isso daqui que eu vou falar para vocês. Eu queria saber se você sabe psicanálise, sabe? Ai, nada a ver, né? É fazer pouco do saber alheio, isso é um negócio também que tipo assim, pilha. Todo mundo ali com 17 anos, meio bobo rindo. E eu, pô, cara, tipo assim... Ele é machista, né? Não, enquanto era mulher, 2 mulheres. A de psicologia, eram 2 mulheres. Era psicologia e a de geometria analítica. Tipo assim, já no primeiro período, já a pessoa reforçando a fragmentação. Tipo assim, cara, o que ela tá fazendo lá não tem nada que você está fazendo aqui é o que interessa. Serve lá, pra nada. Lá eu sou bom, o outro é ruim. O outro é fraco, o outro é pior. Não, tem essa visão, acho que é uma coisa muito importante, assim, porque tem essa visão de pessoas de exatas, que exatas é mais difícil que outras áreas. Não é. Mais difícil, mais rápido. Não é, se você for qualquer coisa de humanas. Se você for ler aquele monte de autores, ler aquele negócio, entender as ideias, não sei o quê. E as pessoas acham isso, que só é muito estreito isso. E aquele site você vê tudo com um repertório muito baixo, assim. Você vê, no Premate mesmo, no passado, eu fazer um processo aqui, cara, se pegar um texto, primeira página era um amigo misturando Kant com Piaget, assim, Piaget eu consigo pôr uma porra, Kant é muito breve. Então, assim, o cara já começa o texto articulando, então você tem que
O cara tu para pra poder buscar referência, cara, o que ele quer falar. Não, tipo assim, não é nem um pouco diferente, porque, sabe, cada linha de um teorema você tem que parar pra ver, você volta a ver a outra. É difícil. Isso é verdade, a galera acha que só matemática é difícil, isso é insuportável. Assim, é porque isso é culturalmente hipervalorizado desde o ensino básico, né? É algo que vem desde muito antes. Desde lá, pô, se alguém sabe um pouco mais ou coisa assim, matemática é visto como um bicho de 7 cabeças, né? Em comparação às outras matérias. Então, se você vê alguém realmente com humanas, em alguma matéria diferente, às vezes até em ciência da natureza não é tão valorizado quanto isso. O cara que sabe matemática no 6º ano é um rei, né? Mas por isso. Ou nerd, né? Sim. Mas por isso que para vocês que vão ser ou são professores de matemática e educação básica, é importante não ter essa postura. Não, essa semana mesmo, eu estava conversando com o aluno e ele, pô, professor, sou muito pouco. Sou muito pouco, só tiro 2 em matemática, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, aí eu fui começar a conversar com ele falando, nossa, não sei o que, nas outras matérias, geografia, história, filosofia, sociologia, pô, mas tem que... Muito bom, obviamente, né? Mas para aquele valor ali, ele totalmente se desvaloriza. Ele automaticamente fala, cara, escola própria, acho totalmente, sabe? Enfim, se acha não tão inteligente como para o amigo dele que, pô, manja um pouquinho mais, etc, né? Tem um pouco mais de domínio. É bem complicado, isso é bem comum. Assim, passei por isso em casa. Minha filha é de humanas. E assim, ela entende coisas de filosofia e literatura que eu não entendo. E ela queria ser inteligente igual a você. Eu falei, é um outro tipo de inteligência. Né? Eu tenho inteligência para física e matemática e nenhuma para literatura, né? Você não conseguiu convencer ela. Você não conseguiu convencer ela. Cara, eu acho que agora que ela está na universidade, ela está com a autoestima muito melhor, mas ela passou por um momento de autoestima baixíssima. Porque isso faz mãe físico e assim, eu não consigo entender física, né? E aí eu falei, pô, eu não consigo entender, né, literatura. Ela me manda os trabalhos de literatura dela para ler. Eu falei, filho, eu fico super orgulhosa, acho que uma menina. Porque aí é essa coisa, compara um com o outro, aí compara James Joyce com, sei lá, com, né, Shakespeare, não sei o que. Eu falei, aí tem essa parte não, porque matemática ajuda o raciocínio lógico, nada disso aí ajuda, né? E é um raciocínio lógico, mas é outro tipo, né? Não é uma lógica espacial, é outro tipo de... Dá licença. Valeu, gente. Valeu, Felipe. E acho que ainda está gravando a nossa conversa.